Price Action ou análise técnica? Qual o melhor para ganhar dinheiro? Nesse vídeo eu vou mostrar todas as vantagens e desvantagens do Price Action e da análise técnica e vou passar as principais referências para te poupar meses pesquisando na internet. Então vale a pena assistir esse vídeo até o fim. E eu vou revelar por que eu abandonei uma dessas abordagens técnicas. Não quero mais na minha vida e eu vou explicar o porquê. Talvez a explicação te surpreenda. Primeiro de tudo, Price Action e análise técnica são as duas principais abordagens da análise gráfica para você lucrar com a oscilação de preço de um ativo. Mas de que ativo a gente está falando? Qualquer um, sejam ações, moedas, índices, criptos, boi gordo. Tanto Price Action quanto a análise técnica funcionam em todos os mercados. Isso acontece porque a oscilação dos preços é resultado da ação de milhares de seres humanos comprando e vendendo, e eles são guiados por emoções. Independente do mercado que a gente estiver falando, cripto ou futuros, serão seres humanos conduzidos pelas mesmas emoções. Até por isso, um gráfico de 100 anos atrás tem as mesmas características de um gráfico atual, apresenta os mesmos padrões. Essas duas metodologias são usadas por especuladores para saberem o momento de comprar e vender com as probabilidades a seu favor. Se você não entender a questão da probabilidade, você não vai ter moral de botar na bio do Instagram Profissão Trader. Vou deixar um link da aula onde eu explico a questão da probabilidade na descrição aqui do vídeo. A ideia central, tanto da análise técnica quanto do Price Action, é que o preço desconta tudo. Então você não precisa olhar notícias, balanços de empresa, tá tudo embutido no preço. Portanto, você só precisa olhar para um gráfico de preços para tomar sua decisão de investimento. Mas vamos definir o que é Price Action e o que é análise técnica para começo de conversa. A análise técnica é uma abordagem utilizada por investidores ou especuladores, como preferir, que observa o comportamento do preço junto a outras métricas, como volume financeiro, médias móveis, tudo com o objetivo de encontrar evidências da tendência atual do mercado, de modo que a gente possa tirar proveito disso. Não precisa fazer cara de Nazaré, eu vou simplificar esse negócio. A análise técnica utiliza indicadores e não apenas o preço isoladamente. E o Price Action faz o quê? A tradução de Price Action é a ação do preço, ou seja, o comportamento do preço. Price Action se restringe a analisar o preço exclusivamente. Ele não busca mais evidências para tomada de decisão em indicadores gráficos do tipo média móvel, volume financeiro, estocástico. Price Action está preocupado só com o preço. Legal, mas qual o melhor para ganhar dinheiro? Então, vamos analisar essa questão mais a fundo, vamos pensar nas vantagens e desvantagens de cada um e a gente vai decidir qual a melhor abordagem para lavar a égua, arrebentar a boca do balão. Eu quero valer meu peso em ouro. Foi mal, galera, me empolguei. O problema da análise técnica é que a maioria dos indicadores são atrasados. Essa é a verdade. O cara é foda, patroa. E a tomada de decisão precisa levar em conta uma série de coisas e não apenas a movimentação do preço. Já viu aqueles gráficos que tem tanta linha, tanto indicador, que você mal consegue enxergar a tendência do mercado, que é a base de tudo. Lembra que o preço desconta tudo? Então para que acrescentar uma banda de Bollinger, MACD, nuvens de Ichimoku? Acaba ficando mais difícil tirar dinheiro do mercado, porque cada indicador tá falando uma coisa. E se você esperar todos os indicadores avisarem que é a hora de comprar, já vai ter passado a hora de comprar. O Price Action é utilizado por muitos traders porque ele simplifica o processo de tomada de decisão. Ele reduz as variáveis e coloca toda a sua atenção no preço, no comportamento do preço. Mas eu não vou ficar aqui só detonando a análise técnica e puxando sardinha pro Price Action. Ela tem suas vantagens também. Eu falei agora há pouco que as pessoas colocam muitos indicadores no gráfico, que acaba atrapalhando, mas vamos dizer que você segurou a onda dos indicadores, parou de traçar linhas imaginárias no gráfico, só colocou uma média móvel para te ajudar a enxergar a tendência do mercado, né? Já que a média móvel suaviza os ruídos. Beleza, aí você acrescenta um IFR só para não dar mole em divergência, para não entrar comprado em região de sobrecomprado. Beleza, aí sim a gente começa a ver umas vantagens da análise técnica. A maior vantagem da análise técnica, eu diria, que é a confluência de evidências. Quando a gente diz evidências na análise técnica, estamos falando de informações contidas no gráfico que revelam algo sobre a briga entre compradores e vendedores. Quanto mais evidências a gente estiver apontando para uma direção, mais convicto a gente vai estar para emitir uma ordem de compra ou de venda. E também para definir o tamanho de mão que a gente vai entrar em cada operação. Se tiverem muitas evidências apontando para compra, eu vou entrar com 50 mil reais. Se tiverem poucas evidências apontando para compra, eu posso entrar com 15 mil. A primeira e mais importante evidência na análise técnica é a progressão de topos e fundos, porque é a partir disso que a gente determina a tendência
tendência do mercado. O mercado se move em zigue-zague. Por conta disso, ele vai formando os chamados topos e fundos. A definição de uma tendência de alta é a progressão de topos e fundos mais altos. Ou seja, cada fundo e cada topo que o mercado estabelecer vai ser mais alto que os topos e fundos anteriores. E a tendência de baixa é o inverso, é a progressão de topos e fundos mais baixos. Então deixa eu mostrar na prática um exemplo aqui de análise técnica, para a gente não ficar só na teoria. Depois eu vou mostrar um exemplo de price action. Estou aqui na plataforma Profit Chart Pro, que você consegue usar de graça pelo BTG Pactual, se você abrir pelo link na descrição, manter a RLP ativa e executar um número mínimo de ordens, confira as condições. Também vale mencionar que se você abrir uma conta pelo meu link, você recebe o meu livro e-book de graça. Então, pessoal, na análise técnica, o que vai estar acontecendo aqui? A gente vai estar buscando uma confluência aqui com todos os indicadores. O principal indicador na análise técnica é o volume, só que o preço vem antes do volume. Tanto para o price action quanto para a análise técnica, o preço é o que manda, mas a análise técnica também vai buscar informações em indicadores. E aí você pode ter uma média móvel no gráfico, e aqui eu tô com o IFR 14. Então, pessoal, percebam que o IFR já está em condição de sobrecomprado. Isso vai dar um sinal de compra ou de venda? Não vai dar. Na análise técnica, é o preço que manda. Mas por conta do indicador IFR estar em região de sobrecomprado, eu não estou interessado em compras nesse momento. Pode continuar subindo? Pode. Já aconteceu várias vezes de eu perder uma operação na compra porque o IFR estava em região de sobrecomprado. Mas no longo prazo, eu evitar entrar comprado em região de sobrecomprado vai ser benéfico para mim. Então, se o entusiasmo for muito grande na parte compradora, o preço vai continuar subindo mesmo com o IFR sobrecomprado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas eu prefiro entrar comprado quando o IFR não está em região de sobrecomprado, acima do nível 70. Ou seja, nesse gráfico aqui, a gente teve vários momentos de compra. Então, percebe? A gente fez um deslocamento, encaixou o pullback. Qualquer rompimento de topo que tenha características de volume vai te dar uma compra. Então, percebam só, a gente teve um deslocamento aqui na alta que partiu desse ponto até aqui em cima. Volume crescente. E aí, encaixou um candle de pullback. Olha o volume desse candle. O dinheiro que entrou aqui não saiu aqui. Então, qualquer rompimento de topo aqui me daria um gatilho de compra. Só que exatamente nesse momento que eu tô gravando, o preço tá rompendo esse topo. Em tese, a gente teria uma operação aqui na compra, tá rompendo o topo, coloca o stop aqui na mínima. Mas o IFR tá em região de sobrecomprado. Não é agradável para mim entrar comprado com o mercado já estendido ali. Então, percebem? A gente observou aqui o volume que estava associado aos candles. A gente levou em consideração a média móvel, já que a média móvel suaviza ruídos. Em que sentido suaviza ruídos? Nesse sentido aqui, ó, o preço aqui estava caindo. Então tem muito trader que não usa a média móvel, que só de ver o preço caindo aqui, nesse pullback, também não usa um volume. Só de ver caindo o preço, ele já acha que é para vender. Só que não, o volume mostrou que era só uma correção saudável e poderia voltar a subir o mercado. E a média móvel ajudou a gente a ter essa leitura de um mercado de alta. E como eu prometi, tem que passar aqui referências para vocês seguirem com os estudos quando eu terminar esse vídeo. Então aqui vão as 3 maiores referências para você estudar análise técnica. Primeira de todas é o livro Análise Técnica Explicada, do Martin Prince. Segunda referência é o livro É Só Isso, do Márcio Noronha. E a terceira referência é uma playlist do YouTube que eu mesmo montei, chamada Melhores Aulas de Trade e Análise Técnica. Vou deixar o link dessa playlist na descrição. Então vamos ver um exemplo de price action na prática, e é o mesmo gráfico que a gente olhou agora há pouco, só que ele não tem indicadores como volume financeiro, IFR e média móvel. Então como se dá a análise do cara de price action? É uma análise, como diz o Wall Brooks, barra a barra, candle a candle. Fala barra, o pessoal já acha que é gráfico de barras. Não, é barra a barra mesmo no gráfico de candlestick. Ele vai estar olhando sempre para onde está a força do mercado. Então, assim como na análise técnica, o price action, ele quer identificar qual é o impulso e qual é a correção. Nesse mercado, fica claro que o impulso é para cima e qualquer movimento para baixo tem se mostrado apenas uma correção. Então, a gente parte do mesmo ponto na análise técnica e no price action. A gente vai olhar topos e fundos ascendentes ou descendentes, a gente vai olhar se o impulso é para cima ou se é para baixo. Então, o cara do price action, ele já observou que o candle anterior aqui nesse gráfico de 5 minutos do mini índice foi um candle que apresentou sombra para tudo que é lado, ó. Então, é um candle de indecisão. O cara do price action, ele também vai reparar que essa tendência, ela já está acontecendo há um tempo. Então, ele também repara o contexto que ele
está do mercado. Não é como se tivesse acabado de armar um pivô de alta. Pivô já ficou lá para trás e essa tendência já está se estendendo. Então percebe que o cara do Price Action não precisa do IFR dizendo para ele que está em região de sobrecomprado, que a tendência já pode estar chegando no fim. Ele consegue, só de olhar para trás no gráfico, ele consegue observar a questão de progressão de topos e fundos ascendentes, máximas e mínimas mais altas, e aí ele percebe que de fato o mercado está começando a deixar sombras, ó, o que indica uma certa indecisão. Então a convicção que existia na compra, ó, nesses candles aqui, a convicção que existia na compra, ela já começa a não existir. Fechou agora o candle. De fato, fechou com uma sombra superior relevante aqui. Não dá para dizer que é um candle de convicção esse. Então, um candle de convicção, pessoal, que é uma pergunta muito importante pro cara do Price Action. Ele tá sempre se perguntando, esse candle aqui, ó, teve convicção na parte compradora. Esse candle aqui não teve convicção em nenhum dos lados. É um candle de indecisão. Os pontos técnicos de stop vão ser muito similares também do Price Action e da análise técnica. Então, onde tá o stop aqui? Onde vocês acham que tá o stop de quem tá comprado nesse mercado? É evidente que qualquer pessoa que tá comprada nesse mercado, olhando para esse tempo gráfico, estaria com stop técnico na mínima desse candle aqui. Antes disso, pessoal, o stop mais bem protegido estava aqui, tá? Nesse fundo aqui era o stop técnico mais protegido. Então, o cara do Price Action pensou, pô, peraí, a gente tá numa tendência de alta, mas essa tendência já está acontecendo há um tempo, desde aqui de baixo. A gente começa a apresentar uma indecisão aqui, devido à quantidade de sombras que a gente tem nos candles. Então, deixa eu fazer aqui minhas marcações. Se perder a mínima desse candle aqui, ó, o cara do Price Action pode entrar vendido, com stop no topo que tiver deixado aqui. Mas tem que violar o fundo. Vai ter gente do scalp que vai estar falando, não, mas só de perder a mínima do candle anterior, que é esse aqui, ó, já daria para entrar vendido. Beleza, existem estratégias mais arrojadas e estratégias mais conservadoras. Então aqui, por ter estabelecido um fundo aqui importante para o mercado, eu diria que o melhor momento para entrar vendido, por enquanto, com essas informações que a gente tem no gráfico, seria só se perdesse esse fundo, mas não pode entrar vendido agora se você opera tendência, porque o cara de Price Action que opera tendência, ele tem que estar comprado nesse mercado. Para ele vender, ele precisa violar um fundo ou estabelecer um topo mais baixo do que o topo anterior. É legal que o Al Brooks também sempre fala de contexto, né? Então aqui, esse contexto é de um mercado, é um pregão que a gente está tendo no mini índice de tendência. Daí é o contexto que o cara do Price Action vai estar observando. Vocês percebem que a convicção aqui já não existe, tá? Há 4 candles aqui, pelo menos, a gente não tem mais a convicção que a gente tinha antes na parte compradora. Se não existe convicção na parte compradora e eu acabei de abrir o gráfico, eu não vou abrir uma ordem de compra. Mas se eu já tô desde o início do dia olhando esse gráfico, eu teria que estar comprado, tá? Se eu opero Price Action, tendência, teria que estar comprado. É legal que o cara do Price Action e o da análise técnica, em muitos momentos, eles vão entrar ao mesmo tempo na operação por motivos diferentes e, como eu expliquei agora, eles vão ter o stop técnico posicionado no mesmo ponto. Na maior parte do tempo, o cara do Price Action e da análise técnica vão estar com o stop técnico no mesmo ponto. Então, uma vantagem aqui do Price Action é a seguinte: se esse negócio continua subindo, o cara da análise técnica, ele ia estar de fora. Por quê? Porque o IFR estava em região de sobrecomprado. Então, o cara do Price Action, em dias de forte tendência, ele pode conseguir se segurar por mais tempo na tendência, porque ele não fica olhando métricas como IFR. Ele também não olha a média móvel. Ah, tá muito esticado da média, acho melhor realizar. Não, ele não usa a média móvel. E como você escolhe qual é a melhor abordagem para o seu perfil, a melhor abordagem para ganhar dinheiro? Simples. Se você, por exemplo, tem paralisia decisória, ou seja, não consegue tomar decisão por conta do excesso de ferramentas e indicadores no gráfico, é porque o Price Action bate mais com o seu perfil. E você tá lá dando murro em ponta de faca com a análise técnica. Agora, se você busca mais evidências, mais confirmações para sua tomada de decisão, não sofre de paralisia decisória, você vai ser atraído pela análise técnica. Eu abandonei o Price Action completamente. Por quê? Porque na minha metodologia operacional existe um critério de compra e venda baseado no volume financeiro e na média móvel. Como é que eu vou usar Price Action se eu tenho uma metodologia que envolve indicadores? Mas se você quiser utilizar o Price Action porque ele bate mais com o seu perfil, aqui vão algumas referências que você precisa estudar. A obra de Al Brooks,
trio do Allbrooks, né, que é essa sequência aqui, começa pelo Tendências, vai por mim, começa pelo livro Tendências. Esses dois, realmente, eu diria que você pode escolher a ordem que você vai começar, mas começa pelo Tendências. Aí você fala, Caio, mas eu já conhecia Allbrooks, qual que é a outra referência que você tem pra passar? Aí eu vou ter que falar do meu brother, Felipe Aranha, você encontra no YouTube, ele é realmente referência no Brasil em Price Action. Se você não quer usar indicadores, volume financeiro, média móvel, nem Fibonacci, né, o pessoal do Price Action costuma não usar o Allbrooks. Então, pessoal, para finalizar aqui, tudo parte de você definir o seu perfil, qual que vai bater mais com o seu perfil, se é Price Action ou análise técnica, e aí você vai criar uma metodologia sua ou aprender a metodologia de algum outro trader que já tenha desenvolvido uma metodologia vencedora, e a partir disso, o resto é história. Você vai fazer dinheiro e vai lembrar também de voltar aqui no canal, deixar um comentário, deixa um like também no vídeo e confere se você tá inscrito no canal, que tá rolando uns bugs no YouTube. Tamo junto, sucesso, aquele abraço!